orientação, Deus, acerca de tudo aquilo que será abordado nesta aula. Abençoa os nossos corações, abençoa cada aluno, abençoa, Senhor Deus, cada conteúdo que será ministrado nesta noite, que tudo seja, Senhor Deus, para o Teu agrado, para a honra do Teu nome e também para a edificação dos nossos corações. É o que nós pedimos, ó Pai, suplicando a Tua graça sobre todo o Teu povo, todas as igrejas aqui reunidas, aqui representadas, as famílias também aqui representadas. Derrama graça sobre nós. É o que pedimos e agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero só iniciar aqui a nossa aula hoje apresentando para vocês um novo site do CTP. É uma alteração que a gente está fazendo em todo, não apenas no desenho, mas na verdade em toda a estrutura do site. Vocês se lembram que até pouco tempo atrás você na verdade tinha que lidar com dois lugares diferentes, né? Com duas interfaces diferentes. Você entrava no site da igreja e dali você entrava no site do CTP. E lá no site do CTP, então, quando você precisava de acessar uma aula, alguma coisa assim, você ia para o Moodle. Aquela estrutura do Moodle, agora a gente está transferindo aqueles conteúdos para cá. Então, você vê que ficou uma carinha assim, bem simples mesmo. O objetivo não é complicar, é facilitar as coisas para você, o aluno, o usuário. Então, basicamente é isso aqui, é uma barrinha com um menu. Aqui você tem algumas informações gerais, né? Info e contato traz algumas informações sobre o CTP, um formuláriozinho aqui para você fazer contato, mandar suas mensagens, informações sobre a gerência, os professores. E aqui, ó, a grande novidade é esse menu, conteúdo do curso. Então agora você simplesmente entra nesse endereço aqui, www.ipbriopreto.org.br/CTP, só isso. Você vai cair nessa página. E aqui então você tem o conteúdo do curso. Aqui no conteúdo você pode selecionar as matérias. Você vai até a lista de matérias do curso. Então é uma interface bem simples, ó. Cada matéria com a sua figurinha e uma breve descrição da matéria. E aí você, a partir daqui, você navega nas matérias do curso. Ao clicar em uma matéria, então a nossa matéria é Defesa da Fé ou Apologética. Então você entra na página do curso e entra nas lições. Então você tem aqui as aulas, aula 1 e assim por diante. Você clica então no nome da aula e aí você tem o acesso à aula. Na verdade você tem que, nesse momento, digitar uma senhazinha. A gente vai passar esses dados de acesso para você e aí você tem acesso ao conteúdo da aula, um resumozinho da apostila. E aqui você tem recursos da aula, apostila, áudios, slides, recursos adicionais e observações. Clicando em apostila, você vai ter o link aqui. Clicando no link, ele vai carregar então a apostila da matéria, a apostila da aula, né? Porque aí é o arquivo por aula. Então você entra e aí você já tem o acesso então a apostila da aula. Você percebe então que dessa matéria de apologética as primeiras aulas já estão à disposição. Isso aqui é a aula de número 1. Você retornando, aí você tem a opção de baixar também. Você pode clicar em áudios. Aí você ouve online, você tem a opção de ouvir a aula online. A gente fez um teste em celulares também, pelo menos os celulares que a gente testou, esse recurso funcionou bem. Se você tentar lá no seu e não funcionar, por favor, mostra aqui pra gente ver o que a gente precisa fazer para corrigir. E você tem a opção de fazer o download aqui. Aqui você clica e a aula vem do seu computador para você ouvir depois, quando quiser. E aqui você tem a opção dos slides. Você clica e tem o download dos slides.
Então, clicando nos slides, você vai carregar a página dos slides daquela aula. Você pode navegar nos slides ou então clicar aqui e transferir os slides. Terminando essa parte, se a aula tiver recursos adicionais, eles constarão aqui, links adicionais que o professor tenha passado. Se tiver alguma observação da aula, a gente vai colocar aqui também. Os vídeos, ou no caso dessa primeira aula que teve um trailer, também já vão constar na página da aula. Então você entra na aula e já tem acesso a tudo isso. E aqui você tem a opção de entrar no questionário da aula. Todos esses itens que aqui por enquanto estão constando em inglês, a gente vai traduzir. A gente espera que semana que vem já tenha tudo isso em português, vai ficar facinho para você entrar na sua lição. E aí quando você entra, você então vai ver um questionáriozinho sobre aquela aula. Você preenche o questionário, quando você termina, você pede, simplesmente você vai clicar aqui dizendo que está completo, ele já vai dizer o que você acertou, o que você errou, e se você precisa rever alguma coisa, você tem a opção de reiniciar o questionário, ou então de salvar o questionário, e com isso você vai tendo histórico a todos os exercícios que você fez ao longo do tempo e a todos os recursos então da sua aula. Então, você vê que tudo isso agora está em um lugar só, com a mesma carinha, terminou aqui, você já vai para a próxima aula. Deus existe? E assim por diante você vai seguindo então, indo para cada nova aula até finalizar o seu curso, tá certo? Então está assim um estágio bem adiantado, a gente já gostaria inclusive de ter isso funcionando plenamente hoje, mas a gente precisa agora migrar todo aquele cadastro dos alunos do Moodle para cá. Para isso, a gente precisa do seguinte: você precisa preencher, fornecer ao João, eu não sei como vai funcionar isso. Está sendo passada uma lista. Então a gente precisa de uma lista com esses dados apenas: o seu nome completo, o seu e-mail, o seu telefone e seu endereço completo. Tá bom? Então só coloque isso: nome, telefone, e-mail e endereço. Só para a gente poder completar o cadastro de todos os alunos. E aí, se Deus quiser, a gente espera já na semana que vem, já vocês vão ter o acesso, vocês vão poder entrar na estrutura aqui do site. Quando vocês clicarem no nome do curso, ou assim, você tem o acesso aqui pelas matérias, e aqui, minhas aulas, tá vendo? Quando você entra em minhas aulas, ele vai mostrar todas as aulas do curso que você está fazendo. Então você vai ter o acesso a isso entrando com sua senha, seu login e com a senha para acesso às aulas que a gente vai passar para você. Só que para isso a gente precisa fazer esse cadastramento. Estamos só nessa fase de cadastramento agora e essa fase de tradução desses últimos itens de menu que a gente deve fazer, se Deus quiser, até semana que vem, tá bom? Então, a ideia com isso é facilitar o processo, o seu uso, para você não precisar agora, você não vai mais lidar com 2 sites diferentes, tudo agora num só lugar e numa estrutura mais simples para o seu manuseio, certo? Qual o sentido? Isso, a gente colocou algumas coisas escritas erradas para ver se vocês estariam atentos. E vocês estão de parabéns, passaram na avaliação. Muito obrigado, gente. Eu vou digitei errado, né? Ok. Pois bem, nós vamos iniciar então a nossa aula de hoje. O reverendo Renato deu assim um pequeno salto, adiantando e deixando um pedacinho de tópico para mim. Eu tenho que retornar aqui. De certa maneira, a gente está finalizando aquilo que a gente começou a ver na aula 4, mas eu preciso dar essa finalização para que não fique inconsistente aquilo que nós começamos a ver. A aula 4, ela responde à pergunta de onde viemos. Então nós continuamos respondendo às perguntas desse exemplar aqui da revista Super Interessante, e nós estamos então ligados a esse tema, né, de onde viemos.
E aí, vocês se lembram que na última aula eu apresentei assim, uma tabela com as 6 teorias, né, as 6 ideias diferentes que existem acerca das origens, como o universo foi criado, como que o homem foi criado. Então tudo isso foi mostrado rapidamente na última aula, e a gente conseguiu assim, de certa maneira, explicar 5 daquelas posições. E hoje então a gente vai tentar entrar nessa última posição, explicar rapidamente e fechar a aula. A gente vai falar sobre a teoria da criação recente da Terra. Só para a gente lembrar, a gente falou então na aula passada sobre essas posições, esses argumentos relativos. Tá mal. Esses argumentos relativos às origens. E só corrigir aqui. E os argumentos relativos às origens, então, são esses 6. Só corrigir aqui, digitar a palavra origens. Agora sim. Espero que seja a última falhazinha aqui de texto. Então, os argumentos relativos às origens. Observe que a gente falou então sobre o ponto de vista do evolucionismo naturalista, que é aquela ideia de que tudo surgiu há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, e que a vida se desenvolveu através do processo de seleção natural, e isso de maneira aleatória, ou seja, não existe um Deus, não existe um Criador, não existe uma inteligência por detrás desse processo. Tudo aconteceu de certa maneira por acaso, né, de forma cega. E nós explicamos isso, depois falamos também como hoje em dia está sendo divulgada essa perspectiva que a gente chama de evolucionismo místico. E, de certa maneira, a próxima pergunta que a gente vai abordar vai falar um pouquinho sobre isso também. O evolucionismo místico, ele usa os mesmos argumentos do evolucionismo naturalista, só que ele é bem interessante. Ele diz que esse processo de evolução é, na verdade, uma espécie de processo espiritual. O universo é vivo, Deus está no universo todo. O universo é como se o universo fosse divino, e o universo então ele se encaminha, ele de certa maneira encaminha todas as coisas segundo a lei do karma. Assim como a evolução, ela diz que sobrevive o mais apto, a lei do karma, na verdade, ela vai empurrando o universo nesses processos infinitos, vamos dizer assim, de criação, destruição, nova criação. Nós também explicamos o desígnio, ou o chamado design inteligente, que é a contribuição da microbiologia, da genética para essa teoria das origens. Eles explicam que, de acordo com aquilo que se vê na microbiologia, no filamento, por exemplo, de DNA, isso exige um projetista, exige um criador, ainda que o design inteligente não diga quem é esse criador, não explica os detalhes sobre esse criador. E também nós apresentamos na aula passada o teísmo evolucionista. Essa ideia afirma que Deus ele criou todas as coisas no Big Bang, e de fato o universo tem 13,8 bilhões de anos, e Deus ele de fato encaminhou as coisas de maneira dentro desse processo que a gente chama de seleção natural, e ele foi fazendo intervenções nos momentos críticos para que a vida evoluísse até o ponto em que chegasse a humanidade de hoje, as espécies atuais. A gente explicou isso rapidamente na aula passada. E terminamos a aula passada explicando o criacionismo progressivo, que rejeita o evolucionismo e diz assim: apesar de não aceitarmos o evolucionismo, mas nós entendemos que de fato a Terra tem o universo tem 13,8 bilhões de anos, e a gente aceita essa datação antiga do universo. Hoje, então, a gente vai se concentrar nessa última perspectiva, que é a criação recente da Terra. Essa ideia da criação recente da Terra, ela é uma posição que considera o livro de Gênesis como história. E essa posição vai interpretar, vai ler literalmente Gênesis 1:1 até 11:32. E
também vai considerar que Deus de fato criou todas as coisas nos primeiros 6 dias e descansou no 7º, e que esses dias são todos os dias de 24 horas. Então, 6 dias dedicados à criação de 24 horas, um dia dedicado ao descanso sabático, ao descanso divino. De acordo com essa posição, que é a posição chamada da Terra recente, a idade da Terra é calculada a partir dos registros bíblicos. O que esses proponentes dessa posição fazem? Eu quero dizer que essa posição é a minha posição. Eu assumo esse ponto de vista. E a perspectiva dessa posição é a seguinte: as pessoas os estudiosos pegam as chamadas genealogias de Gênesis e vão pegando aquelas genealogias praticamente ali do livro de Gênesis, os primeiros livros da Bíblia, e vão voltando atrás, fazendo cálculos, voltando atrás no tempo e tentando estabelecer a partir daí uma idade correta da Terra. Só que as genealogias, elas não são exatas, elas permitem leituras diferentes de tempos. Tem genealogia, por exemplo, em que salta o nome do pai, já vai para o nome do avô, e acontecem algumas coisas nas genealogias que isso não permite que a gente tenha um cálculo exato. Então, as pessoas que acreditam nessa perspectiva da idade jovem da Terra, essas pessoas, na verdade, não chegam a um consenso. Tem estudiosos que dizem que a Terra tem de 6 mil, outros chegam a dizer que ela tem no máximo 10 mil anos de existência. Por isso que isso é chamado de Terra jovem. Observe que o outro ponto de vista diz que o universo tem 13,8 bilhões de anos. Esse ponto de vista diz que tem em torno de 10 mil anos. Ele faz essa contagem a partir de Gênesis. Se eu não fosse pastor, talvez eu seria ou um evolucionista teísta, ou eu seria um criacionista progressivo. Mas eu não tenho como assumir por causa dos detalhes de interpretação da Bíblia que eu vou colocar aqui na frente. Eu até agora não me satisfiz, eu acho que a posição que satisfaz melhor do ponto de vista da interpretação de alguns pontos que eu vou destacar é esse. Um dos argumentos que os defensores dessa posição usam é o seguinte: quando se tenta medir a idade da Terra por meio de radiação, ou quando se tenta medir usando as técnicas da astronomia, a distância das estrelas, todos esses indícios, tanto da astronomia como da geologia, indicam que a Terra tem mais de 10 mil anos. Todos esses indícios indicam. O pessoal que crê nessa chamada teoria da Terra jovem, eles dizem o seguinte: olha, pode parecer que a Terra seja velha, mas na verdade Deus ele é poderoso para fazer algo novo com jeito de velho. Foi isso que Cristo fez em Caná da Galileia. Ele criou um vinho novo que era melhor do que o vinho anterior. E a gente sabe que pelas leis da física, da química, melhor dizendo, o vinho ele fica melhor à medida em que o tempo passa. Só que o vinho de Cristo, que era mais novo, ele tinha características de um vinho mais velho. Então os defensores dessa posição dizem assim: quando se tenta detectar por meio de aparelhos ou por meio de grandes equipamentos da astronomia, a idade da Terra com esses aparelhos, a gente chega à conclusão que as evidências indicam algo mais velho, mas nós cremos que Deus pode ter feito de tal maneira que, ainda que só tenha 10 mil anos, pareça que tenha 13,8 bilhões. Esse é um argumento usado pelos que creem nessa posição da Terra mais jovem. A outra coisa é a seguinte: nós temos um documento doutrinário que é a Confissão de Fé do Westminster. Na Confissão de Fé de Westminster, todo o primeiro capítulo é dedicado à doutrina da Bíblia, à doutrina das Sagradas Escrituras. Lá no capítulo 1, então, no 7º artigo, existe uma doutrina que é chamada de doutrina de clareza das Escrituras. Deixa eu explicar para você que doutrina é essa. Essa doutrina ensina que
A Bíblia é um livro que tem uma configuração tal que pode ser entendida pela pessoa mais simples. Deixa eu explicar com outras palavras essa doutrina. Essa doutrina da confissão de fé, aí no capítulo 1, né, esse parágrafo 7, ela diz assim, que você não precisa ser um indivíduo com, por exemplo, uma alta cultura acadêmica para você aprender as coisas básicas da Bíblia. Você não precisa ser um teólogo, doutor em teologia para aprender as coisas simples, as coisas importantes da Bíblia. É isso que diz essa doutrina. E aí o que acontece, irmãos? Quando uma pessoa simples, mais simples, iniciando a sua vida cristã, lê Gênesis capítulo 1, e ela lê que Deus criou os céus e a terra, e que Ele fez isso no primeiro dia, e houve tarde e manhã, aí Ele agora começou a fazer as coisas no segundo dia, e fez aquelas coisas, houve tarde e manhã, e aí Ele começou a fazer o terceiro dia. Quando essa pessoa termina de ler Gênesis, se você perguntar para ela assim, o que você entendeu? Ela vai dizer assim, eu entendo que Deus criou o mundo em 7 dias. Criou em 6 dias, no 7º ele descansou, lá no 6º dia ele fez um homem, pegou um monte de barro lá, moldou, soprou. A leitura mais natural, a leitura mais simples é a leitura literal. É algo muito interessante, porque todas as outras maneiras de entender, as outras formas de entender, exigem que eu leia Gênesis de uma maneira diferente da leitura simples. E durante praticamente 2000 anos da história da igreja, praticamente durante 19 séculos, a maioria da igreja entendeu Gênesis 1, de 1 a 11, como textos literais. Será que nesses 19 séculos a maioria dos crentes estava errada? Então a maioria dos crentes não soube, a gente teve que esperar até o século XX, início do século XXI, para a gente finalmente conseguir entender Gênesis, graças às descobertas da ciência. Então, essa é uma complicação. Eu penso que essa teoria da Terra recente, que vê Gênesis de maneira literal, ela é joia, porque ela é o modo simples das pessoas entenderem o texto da Bíblia. E ela combina com essa doutrina da confissão de fé, de que as coisas da Bíblia são nítidas. Então a gente pode, pela leitura de Gênesis e pela leitura do restante da Bíblia, entender isso, que Deus criou todas as coisas, que Deus redimiu o homem por meio de Jesus, etc. E entender essa criação de maneira literal. Então esse é um argumento poderoso usado pelo pessoal que tem essa posição, e eu acho difícil responder adequadamente esse argumento. A outra questão é que parece que Jesus entendia Gênesis literalmente. Quando ele vai responder ali em Mateus 19 às pessoas que perguntam a ele sobre o divórcio, e aí diz, olha Senhor, como que é essa questão? Como é que são os critérios para que ocorra o divórcio? Ele diz, olha, vocês não entendem que no início Deus não fez as coisas assim. No início Deus fez o homem e a mulher, e por isso deixará o pai e a mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão na sua carne. Por isso que Deus uniu, não separe o homem. Parece que Jesus entendeu que isso aconteceu mesmo de fato. Foi algo literal, não foi apenas algo escrito numa linguagem figurada. Parece que ele entendia isso literalmente. A leitura de Mateus 19, 4 a 5 nos sugere que é bem provável que Jesus entendia Gênesis literalmente. Uma outra coisa é que na doutrina da redenção, a historicidade de Jesus implica na historicidade de Adão. O que significa isso? Paulo ele vai dizer em Romanos 5 que assim como por meio de um homem entrou o pecado no mundo, por meio de um homem, de Cristo, chegou a salvação. Assim como Cristo foi um personagem histórico, então a consistência, vamos dizer assim, da analogia exige que Adão tenha sido um personagem histórico. Que assim como o Evangelho reporta algo que aconteceu na história, Gênesis também deve reportar algo que aconteceu na história. Não deve ser um texto simplesmente figurativo, ou uma parábola, ou alguma coisa semelhante. Essa leitura de Gênesis literal é a que mais combina, é a que mais dá consistência à doutrina da redenção.
Alguns intérpretes, por exemplo, não são todos, mas alguns intérpretes, tanto do teísmo evolucionista como também do criacionismo progressivo, eles insistem em dizer, por exemplo, que não são todos, entendam isso, mas alguns insistem em dizer que Adão, por exemplo, nunca foi um personagem histórico de fato. Adão, uma espécie de símbolo da humanidade, etc. E aí fica esquisito, porque Paulo está falando de um personagem histórico, é o que dá a entender em Romanos 5 e também em 1 Coríntios 15. Essa posição, a chamada posição da teoria da Terra recente, ela busca aceitabilidade científica, mas ela não obtém, ela não é respeitada pela academia, porque ela não usa um método científico. E os criacionistas dessa posição aqui ficam com raiva, porque dizem, ninguém aceita a gente como pesquisadores, mas não dá para aceitar porque eles não usam um método científico mesmo. Na verdade, preste atenção que tudo isso que está sendo dito é uma argumentação em favor do que a Bíblia diz, mas você não tem como provar isso cientificamente. Eu quero dizer aqui, por exemplo, que eu respeito muito figuras que tentam fazer essa prova científica. Eu respeito muito essas pessoas. Eu quero dizer que essa é a minha posição. Mas, por exemplo, quando eu vejo o Adalto Lourenço é um pesquisador que tem publicado livros nessa área, e eu sei que, inclusive, ele já esteve aqui nessa igreja dando uma palestra. Mas a grande questão é que a argumentação dele não é científica. Ele está tentando fazer algo que eu acho muito perigoso, que é tentar provar coisas bíblicas usando argumentos vestidos com a roupa científica. Mas não é ciência de fato aquilo. Então, eu espero em Deus que ele tenha sucesso assim, mas ele não consegue falar, por exemplo, em uma universidade federal, uma universidade estadual, ele não consegue espaço lá. E por causa do método que ele usa, que não é um método que a gente pode chamar assim de aceitável entre os cientistas da academia. Existem algumas instituições do mundo, normalmente algumas instituições criacionistas que estão trabalhando para tentar validar os seus métodos, né? Mas, pelo que eu leio, por exemplo, sempre que eles propõem alguma coisa e a resposta dos evolucionistas a eles estão bem longe de serem aceitos como, de fato, pesquisadores assim, de ponta. Todas as pessoas que, na verdade, fazem ciência, que são cristãs, e essa ciência é aceita entre os pares dentro da academia, normalmente ou eles abraçam o criacionismo progressivo ou o evolucionismo teísta. Então esse é o fato, assim, para quem está trabalhando ou para quem tem que lidar com a situação acadêmica. A segunda coisa que eu quero dizer nessa aula é a seguinte, é que todas essas 6 explicações sobre as origens são imperfeitas. Todas elas possuem lacunas. Todas elas possuem buracos, brechas, que não podem ser devidamente, ou pelo menos não têm sido devidamente preenchidas. Deixa eu tentar. Eu me perdoe, só acertar aqui. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Só acertar aqui de novo. Esse cabeçalho tem que estar errado. Esse negócio de copiar e colar. Deixa eu explicar isso para vocês. As posições primeiras, o evolucionismo naturalista, o evolucionismo místico, o design inteligente, elas precisam ser consideradas de maneira cuidadosa. As 2 primeiras posições são inaceitáveis para o cristão. O cristão, de fato, ele não crê no evolucionismo naturalista. Esse evolucionismo naturalista, ele diz que Deus é desnecessário, que não existe um Criador. Então a gente descarta essa opção. Nós, como cristãos, não podemos ser evolucionistas naturalistas. A outra opção, o evolucionismo místico, também é inaceitável, porque nós não somos panteístas. O panteísmo é aquele sistema de crença que afirma que tudo é Deus. Deus está em tudo e tudo é Deus. Esse ponto de vista não é cristão. Então nós não aceitamos a posição do evolucionismo místico. O design inteligente ele é muito útil, mas ele é insuficiente, porque ele não mostra quem é Deus.
está distante da sua criação, ele é deísta, ele está muito distante ainda daquilo que é mostrado na Bíblia. Mas um cristão evangélico, ele pode ser deísta e evolucionista. Ele vai afirmar então que Deus criou no Big Bang, que Deus interviu em momentos críticos, e ele pode assumir essa posição. Mas a gente precisa compreender uma coisa, que tanto o teísmo evolucionista quanto o criacionismo progressivo, eles têm algumas brechas que até agora não consegui encontrar meios de fechá-las. Por exemplo, tanto o teísmo evolucionista como o criacionismo progressivo, eles dizem que Adão, de fato, eles e Eva surgiram num momento tardio, momento na ponta da evolução humana. É o momento então que surgiu o Homo sapiens, mas antes deles, então, aconteceu um longo processo de evolução. E surgiram e desapareceram algumas espécies, até o ponto de surgisse esse homem nesse formato atual. Se você assumir isso, você tem que admitir que antes da queda de Adão houve morte. Esse é um grande problema. Porque, de acordo com a Bíblia, a morte entrou em decorrência do pecado. Então, quando eu digo assim, não, eu creio no evolucionismo teísta, no criacionismo progressivo, esse é um nó que até agora eu não vi ninguém respondendo adequadamente. Porque a ideia do texto bíblico é que a morte que entra ali é a morte física e espiritual. Por que a gente diz isso? Porque você nota que é depois da desobediência que Deus diz ao homem em Gênesis 3, verso 19: Tu és pó e ao pó voltarás. Então, o texto dá a entender que antes da queda não havia morte. Se a gente crê que antes da queda houve um longo período de surgimento e desaparecimento de espécies, então a gente tem que admitir que houve morte antes da queda. Isso é muito complicado. A outra dificuldade dessa posição é a exigência de sofisticação para entendimento de Gênesis. Se a pessoa não tiver, por exemplo, uma capacidade de encontrar o sentido por detrás das palavras literais, e se ela não tiver uma noção, assim, pelo menos introdutória à teoria da evolução, então ela não vai conseguir compreender bem Gênesis. Eu acho complicado você exigir essa sofisticação do leitor de Gênesis. É complicado você exigir sofisticação para o leitor de qualquer livro da Bíblia. Além disso, corre-se um perigo chamado liberalismo teológico. O que é liberalismo teológico? A gente precisa entender bem essa expressão. De vez em quando eu converso com algumas pessoas aqui da região, e quando a gente fala de liberalismo, elas normalmente, quando ouvem a palavra liberalismo, elas pensam em liberalismo moral. Elas pensam assim: o liberal é aquela pessoa, né, que aí começa a citar algumas práticas, né, aquelas que são pecaminosas, a pessoa que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Esse não é o sentido aqui. A palavra liberalismo, essa expressão liberalismo teológico, significa a crença de que a Bíblia é um livro como qualquer outro. A Bíblia é um livro que contém erros, um livro que contém falhas. E é lógico que muitos cristãos ortodoxos assumiram o teísmo, o evolucionismo, o criacionismo progressivo. Mas é preciso ter muito cuidado nesses momentos de interpretação de Gênesis, para a gente não começar a assumir que Gênesis é um mito, que esse texto na verdade não é real, que isso não é histórico. Isso gera grandes problemas. A gente vai ter que fazer um exercício na hora de fazer a interpretação e a explicação desses textos, e ter muito cuidado para a gente não cair no erro, na posição da gente de repente estar negando uma parte das Escrituras. A posição da criação recente da Terra, ela também tem um grande problema, meus irmãos. Olha só, não ficou bonito quando eu disse no início? Gente, Deus é poderoso para fazer uma terra nova com jeito de velha. Ele é todo poderoso mesmo, não é? Ele fez isso em Canaã. Isso é bonito demais. Mas esse argumento, meus irmãos, é
problemático. O que eu estou dizendo assim, Deus, na sua criação, está bem falando. A criação mostra algo que não é de fato. Então Deus não está sendo honesto com aquilo que Ele mostra da criação. É um grande problemão que nenhum criacionista conseguiu responder adequadamente até agora. Gente, fica de calça justa aqui. Porque eu estou dizendo então, olha, então essa técnica radiométrica que está usando, está apontando isso, mas essa, sabe isso aí? Essa evidência que está sendo mostrada nessa rocha é mentira. Deus não está sendo verdadeiro nessa evidência. Isso é um grande problema. Ou então a gente diz, olha, essa medição das estrelas, que indica então esse cálculo de tantos milhões de anos para a luz das estrelas chegarem até a Terra, elas na verdade é só uma brincadeirinha. Na verdade isso não é um fato. Quando eu digo isso, eu estou com um grande problema teológico também. Porque o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. A criação, ela aponta diretamente para a verdade do Criador. Romanos 1, 18 a 32 também diz isso. Então, como é que eu me saio disso? Eu não sei. É um grande problema do criacionismo da Terra Jovem. Não, eu, pelo menos, tenho ouvido alguns simpósios ao longo dos anos, tive a oportunidade de ler alguma coisa para a preparação dessa matéria. A minha conclusão é que, pelo menos, eu não encontrei nada que satisfaça. Já muito argumento, às vezes até meio cheio de bafo, mas nada que de fato resolvesse, respondesse essas questões. Sim, mas pode? Então, José, só chegar o microfone, porque senão desaparece lá na gravação. Então é por isso que eu estou dizendo que todas essas opções elas possuem brechas. Meus irmãos, aquilo que a gente chama de ciência natural começou no cristianismo. Essa é uma verdade. Se você não sabia disso, você deve ler um livro de Nancy Pearcey. Esse livro é citado nas notas de rodapé da sua apostila dessa matéria. Um livro chamado A Alma da Ciência. As nações, veja isso, nenhuma cultura oriental produziu ciência. A Índia, por exemplo, é chamada a mãe espiritual, uma terra de sabedoria espiritual milenar. Um país de grande profusão de deuses, de crenças. Eles não produziram ciência. O panteísmo não produz ciência. Mas o cristianismo, ele disse assim: eu posso observar, por exemplo, essa folha, como Deus criou essa folha como algo real, isso faz parte do mundo que Ele criou, e Ele criou a imagem e semelhança dele, com capacidade de compreender o universo que Ele criou, que Ele fez. Então agora eu posso estudar e cumprir, cumprindo um mandato chamado mandato cultural. Eu posso desenvolver tecnologia, ciência, a partir da análise do universo. Essa é a posição cristã. Quando eu digo assim, essa folha não está me passando uma informação verdadeira, eu estou negando uma das bases da ciência, mas também uma das bases, um pressuposto cristão da ciência. Isso é um problemão. Sim. Pastor, tomando por analogia aquele primeiro milagre de Jesus, lá nas bodas de Caná, quando Ele transformou a água em vinho, de certa maneira, as pessoas que tomaram aquele vinho, elas não sabiam que aquele vinho era novo, porque elas pensavam que o vinho era velho. E Jesus não os advertiu, dizendo: olha, esse vinho eu acabei de transformar. De certa maneira, Ele não deixou que elas pensassem que aquele vinho que era o melhor era um vinho velho. Então, será que essa questão do blefe, isso não está dentro da soberania de Deus? Jesus não deveria ter advertido essas pessoas? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu acho que é uma questão que a gente não tem solução. E deixa o seguinte, que nossa aula está terminando. Sim, além da questão do blefe da criação, tem um outro problema, que é o período do fundamentalismo. Muitas pessoas que defendem o criacionismo da Terra Jovem, eles acham que só eles são crentes.
Eles dizem assim: o quê? Você não crê nos 6 dias literais da criação, de 24 horas? Então você não crê no que a Bíblia escreveu, você não é crente. E atacam as outras pessoas que têm opiniões diferentes. E nem todos são assim. Conheço muitos criacionistas que entendem essa perspectiva da idade recente da Terra, que são bastante abertos para conversar, para ouvir outras posições, estão sempre buscando compreender melhor as coisas, mas alguns são bem fundamentalistas e acham que só a posição deles é que é crente, e quem é teísta evolucionista ou criacionista progressivo não é crente. E aí eu pude citar na aula passada uma lista de servos de Deus muito fiéis que foram evolucionistas teístas e criacionistas progressivos. E a gente pôde falar de Benjamin Ward, pôde falar sobre Charles Hodge, pôde falar sobre C.S. Lewis, que escreveu as crônicas de Nárnia. Todos eles foram criacionistas progressivos ou teístas evolucionistas. A terceira afirmação que eu quero fazer é a seguinte: é que as lacunas, por que nenhuma dessas 6 posições até hoje, estabelecidas sobre a criação, sobre as origens, por que nenhuma delas é perfeita? Porque em todas elas existem lacunas. Por quê? Essa é a grande questão. A grande questão é a seguinte: a ciência e a Bíblia trabalham com pressupostos diferentes. Se você leu a revista Veja dessa semana, você vai ver que a revista Veja dessa semana trouxe lá nas páginas amarelas a entrevista com uma pesquisadora, uma mulher de alto escalão da ciência, que deu explicações sobre a repercussão, quais foram as implicações ou repercussões da descoberta daquele chamado bóson de Higgs. E ela explica o que significou aquela descoberta e diz o que eles estão esperando para o futuro, como é que está o encaminhamento da ciência acerca disso. Ela fala sobre aquela questão da matéria escura, que a gente discutiu aqui, em algumas aulas passadas, e é uma boa entrevista para você atualizar-se sobre isso. Mas você vai ver que ela vai dizer o seguinte: eu tenho convicção que daqui a poucos anos a ciência, esse é o pressuposto da ciência atual. As pessoas que estão fazendo a ciência hoje, nós temos um grupo bem entusiasmado de pesquisadores que está acreditando que a ciência ela é a resposta para todos os problemas e necessidades e anseios e questões humanas. Só que quando você lê aquilo que ela escreve, é muito interessante, gente. Vale a pena depois você ler com calma, nas entrelinhas, aquilo que essa pesquisadora diz. Eu queria ter trazido a revista aqui, mas na pressa de vir para cá, esqueci em casa. Porque ela vai, de certa maneira, usar uma linguagem em que ela vai dizer mais ou menos o seguinte: leia lá e veja se eu me enganei na minha leitura, mas é o que eu entendi. De vez em quando ela vai dizer assim: porque os genes decidiram isso, os genes decidiram aquilo. E ela vai dizendo que os genes, que a nossa estrutura genética é divina, toma decisões, encaminha as coisas. Quando o ser humano descarta a ideia de um Deus pessoal, ele sempre vai criar outros deuses. Mesmo que ele diga, mesmo que inconscientemente, mesmo que não seja consciente, mas inconscientemente ele vai estar sugerindo ou que a Terra é divina, ou agora os genes são divinos, eles tomam decisões para nós. Por que você tomou tal decisão? Porque os meus genes mandaram tomar. Então, se eles mandaram, que eles são? Então, você descarta a ideia de um Deus pessoal, mas assume a ideia agora de uma espécie de uma crença na genética ou em outros elementos da natureza no lugar de Deus. A Bíblia vai dizer algo diferente. A Bíblia vai dizer o seguinte: sabe por que o homem, ao longo da sua história, nunca conseguiu responder até agora com perfeição as perguntas referentes às origens? Porque o homem nunca vai respondê-las. Deus, neste detalhe, assim como em muitos outros, Ele está mostrando que Ele é Deus e que nós somos homens. Que somente Ele é onisciente e a nossa capacidade de conhecimento é
limitada. Então existe um limite para o saber humano, só Deus conhece tudo. Olha bem o que diz aí, Eclesiastes 7, 23 e 24. A gente teve uma pregação sobre esse texto esses dias. Diz assim no verso 23: tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim, e o que está longe e muito profundo, quem o achará? A ideia do texto é essa: quanto mais esse homem buscou ser sábio, mais a sabedoria se distanciou dele. Quanto mais os cientistas entendem que eles vão encontrar os resultados, toda vez que o homem se levanta com empáfia, Deus faz o homem comer caminho. Foi o que Deus fez lá na época de Nabucodonosor. Nabucodonosor sucumbiu, Deus humilhou aquele rei. É assim que Deus faz. Lá em Deuteronômio 29, um texto bem conhecido de muitos, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Tem coisas que de fato ele está dizendo: olha, vocês nunca vão saber. Algumas das coisas estão veladas para vocês, encobertas para vocês. E aí, em todo esse processo, Deus está nos convocando à humildade. Paulo diz assim em 1 Coríntios 8:1: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E a partir daí, em um minuto, eu quero só finalizar, só dar as respostas às questões que foram formuladas então no início desta aula. A primeira questão foi a seguinte: como aceitar a criação em 6 dias e 24 horas diante das datações radioelétricas, assumindo o teísmo evolucionista ou o criacionismo progressivo? Pronto. Aí você aceita as datações sem problema nenhum, continua sendo cristão, não tem preocupação com isso. Outra pergunta: como minha filha poderá argumentar na escola sobre o criacionismo? A primeira coisa que sua filha ou seu filho tem que fazer é conhecer essas 6 opções, entender isso. Você tem que ajudá-la ou ajudá-la a entender essas coisas. Quando o professor disser então para ela: você sabia que a tua posição é ridícula, kkkk, e a minha única é certa, aí o professor diz qual é a posição dele. Aí ele pode dizer: não, professor, peraí, além dessas coisas existem 5 outras opções. Olha, existe o evolucionismo místico, existe a perspectiva do evolucionismo teísta, existe a possibilidade do criacionismo progressivo, e também a possibilidade do criacionismo de terra jovem. Sabia, professor? Com isso o professor vai falar: não é um crente boboca, eu não posso lidar com esse indivíduo como se ele fosse um indivíduo bobo. A gente precisa ajudar os nossos professores a entenderem. Os crentes pensam que os crentes não são crentes porque são desprovidos de inteligência. Não, é uma maneira da gente respeitosamente ajudar a dar as respostas acerca da nossa fé. E a gente ao mesmo tempo tem que dizer: olha, mas deixa eu dizer mais, professor, todas essas 6 posições, inclusive a sua, provavelmente deve ser evolucionista naturalista, a sua possui brechas. Aí com isso você já desarticula. Você já sabia que sua posição tem falha? Antes de eu dizer isso, você fala: a minha tem, e a senhor também. Todas elas têm. E aí, você pode dizer também o seguinte: então, para confiar em qualquer uma dessas posições, professor, a gente precisa de fé. O senhor está confiando na sua posição, mas ela não tem todas as respostas. O senhor está crendo nisso. E eu também estou crendo na minha. As nossas posições não podem ser absolutamente provadas, assim, com medições científicas. Sendo assim, é legítima a opção da fé. E a opção da fé cristã, esse é um ponto interessante. É a opção mais consistente com a lei moral. É a única que consegue dar uma resposta àquela pergunta que eu fiz há várias semanas atrás: o que é que nos faz ter ideia do certo e do errado? Quem é que implantou em nós? Se eu digo que não há criador no universo, de onde vem isso? As ideias evolucionistas não conseguem, evolucionistas naturalistas não conseguem responder adequadamente a essa questão. Próxima questão, estou terminando: como eu devo interpretar Gênesis? Vai depender da sua opção acerca das origens. Ele falou sobre isso. E aí a última pergunta: o que eu devo dizer acerca dos dinossauros? A minha posição é a seguinte: não diga nada, meu amigo. A Bíblia não foi dada a nós para a gente responder perguntas acerca dos dinossauros.
todas as semanas. É bem provável, por exemplo, que hoje, nesta quinta-feira, uma espécie viva extinguiu-se. Nós temos várias espécies que entram em extinção. Essa é a grande batalha das ONGs que lutam aí pela preservação da natureza. Está sumindo a arara do bico azul, está sumindo a colibri, não sei o quê. Todos os meses, espécies desaparecem. A Bíblia não se preocupa em dar explicações sobre espécies que desaparecem. Os dinossauros existiram? Sim. Eles desapareceram? Claro. Ainda bem, senão a gente não estaria vivo aqui para falar sobre eles. E o que a Bíblia diz sobre isso? Nada, irmãos. Já vi muita gente pegar alguns textos com boa intenção e pega os textos que Deus fala dos grandes regras, etc. E tenta a partir daí dizer, olha, a Bíblia responde a tudo. A Bíblia não responde a tudo. A Bíblia responde a tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação e santificação. Essas coisas, deixa o pessoal que cuida dessa área lidar. Eles estão tentando responder essa pergunta, se aqui não conseguiram encontrar todas as respostas ainda. Deixa eles lá com isso. Se a gente quiser trazer isso para o âmbito do cristianismo, é muito melhor a gente dar a resposta sobre Jesus e a salvação e deixar a questão dos dinossauros para os pesquisadores, aqueles que pesquisam os dinossauros. A conclusão da obra é esta. Paulo escreve aos Colossenses isso: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Tudo isso que a gente falou sobre as origens, não é para gerar briga entre nós. Você dizer, então você é um criacionista progressivo, ímpio, eu sou um criacionista da terra jovem. Não, você é um evolucionista teísta, então você não é crente. Não é para isso. E não é também para a gente tripudiar em cima da pessoa que não é crente. Não, é para nós sabermos respeitosamente dar respostas acerca da nossa fé, mas fazendo isso entendendo que precisamos fazer com amor, que é o vínculo da perfeição, e de tal maneira que a paz de Cristo seja estabelecida entre nós, e isso seja uma forma dessas pessoas serem atraídas para a fé cristã, ao invés de afastadas dela. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar, terminando, já extrapolei aqui quase 5 minutos. Vamos nos colocar de pé para a gente agradecer já pelo lanche, e a gente volta 10 minutos depois, tá bom? Vamos orar.